Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre os alunos problemas ou os maus alunos. Vem comigo que vocês vão saber quem são. Oi pessoal, meu nome é Magda Altafim, eu sou psicopedagoga e neuropsicóloga. Vim aqui para conversar com vocês hoje sobre quem são os maus alunos ou os alunos problema, que são considerados alunos problemas lá na escola. Existem várias categorias desses alunos. Hoje nós vamos falar sobre os alunos com dificuldade de aprendizagem. Mas antes de nós falarmos dos alunos com dificuldades de aprendizagem, nós vamos falar sobre o que são as dificuldades de aprendizagem de uma maneira geral. Antes de qualquer coisa, nós temos que entender o porquê que este aluno não está aprendendo. Por quê? Uma criança, um adolescente, um adulto que não tenha nenhum problema de saúde, certo? Ele deve aprender. Todas as pessoas têm capacidade de aprender. Então, primeira coisa, nós temos que verificar se essa criança, esse adolescente ou esse adulto está com algum problema de saúde física, né? Tem um programa, aquele da escolinha, do professor Raimundo, que dizia: criança com fome não aprende, que hora é a merenda, né? Então, criança com fome não aprende, adolescente com fome não aprende, adulto com fome não aprende, aluno com sono não aprende. Enfim, existem vários fatores para uma criança não aprender. Primeiro, nós descartamos as questões físicas, de saúde física, para depois nós irmos para outras questões. E isso eu não estou falando só para psicopedagogos, eu estou falando para professores também, para pais. Então, a criança tem algum problema de saúde que possa estar interferindo no processo de aprendizagem? Não tem? Então, vamos para uma outra questão. Então, primeiro é o corpo, segundo é a inteligência. Essa criança tem algum atraso no desenvolvimento cognitivo? Eu aqui não estou falando de transtornos de aprendizagem, não estou falando de deficiência intelectual. Estou falando em atraso nesse desenvolvimento. Algumas crianças podem ter um atraso no desenvolvimento sem que isso seja uma deficiência intelectual, certo? Bom, nós vamos pesquisar isso. Existe alguma questão ligada ao desenvolvimento cognitivo, um atraso nesse desenvolvimento? Não existe? Vamos para a terceira opção, que seria o desejo de aprender. Alicia Fernandes, ela diz que a aprendizagem passa pelo corpo, pela inteligência e pelo desejo. Por que essa criança, por que esse adolescente ou por que esse aluno, adulto, enfim, não tem desejo de aprender? O desejo de aprender, ele ajuda muito na questão da aprendizagem. Eu só aprendo aquilo que eu tenho desejo. Se eu não gosto de matemática, tenho pavor de matemática, eu não vou me interessar para aprender matemática. Se eu não vejo sentido em aprender física, por exemplo, eu não vou querer, não vou ter o desejo de aprender física. Então, nós temos que ver essas três dimensões: o corpo, a inteligência e o desejo. Cada pessoa, cada sujeito tem um ritmo de aprendizagem. Algumas pessoas têm um ritmo mais lento, outras pessoas têm um ritmo na média e outras pessoas têm um ritmo mais acelerado. Segundo Piaget, o processo de aprendizagem passa pela assimilação, que eu assimilo novos conceitos, a equilibração, quando eu coloco esses novos conceitos junto aos conceitos que eu já tenho, né, adquiridos,
e a acomodação, que é quando eu aprendo de fato e consigo tirar uma conclusão daquela nova aprendizagem. Então, a assimilação, a equilibração e a acomodação. Esse processo ele é igual para todas as pessoas. É igual nessa etapa. Assimilação, equilibração e acomodação. Só que nem todas as pessoas assimilam no mesmo tempo, né, que outras. Algumas pessoas levam mais tempo para equilibrar, para fazer esse processo de equilibração, né? Outras equilibram mais rápido e algumas acomodam mais rápido, outras com mais tempo. Então, o ritmo de aprendizagem, ele é diverso. Cada um tem o seu ritmo de aprendizagem. Não quer dizer que uma pessoa que aprenda com mais lentidão seja menos inteligente, né? Daí nós vamos ter que discutir a questão do conceito de inteligência, né? Que é discutível, que seja menos inteligente que aquele que equilibra, que assimila, equilibra e acomoda rapidamente. O importante é que esse processo seja concluído, né? Mais adiante nós vamos ter um vídeo sobre as modalidades de aprendizagem, vocês vão entender um pouquinho que existem problemas nesse processo, ou problemas na assimilação, ou problemas na equilibração, ou problemas na acomodação. Mas enfim, esse tempo ele tem que ser respeitado pelo professor ou pelo ensinante, seja ele quem for, né? Professor, pai, mãe, terapeuta, enfim. Existem também formas diferentes de aprender. O que eu quero dizer com isso? Vias de acesso, né? Nós aprendemos por meio de todos os nossos sentidos, né? Nós aprendemos quando nós escutamos, nós aprendemos quando nós vemos, nós aprendemos quando nós sentimos, enfim, por todas as nossas vias sensoriais. Então, tem algumas pessoas que são mais visuais, né? Precisa, por exemplo, anotar um telefone, escrever, né, o telefone. Outras são mais auditivas, basta dizer o número do telefone e a pessoa já decorou, né? E outras pessoas são mais sinestésicas, elas aprendem fazendo. Liguei uma vez para tal pessoa, aí eu já decorei o número do telefone. Um bom professor, é claro, gente, é claro que nós não somos só visuais, só auditivos ou só sinestésicos. Na verdade, nós aprendemos por todas as vias, só que nós temos uma tendência a ser um pouco mais visuais, ou um pouco mais auditivos, um pouco mais sinestésicos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente visual, então eu preciso de lembretezinhos, eu preciso escrever, né? Eu sou uma pessoa assim. E eu conheço pessoas que são extremamente auditivas e se só tu falar para a pessoa vai lembrar, né? E as pessoas sinestésicas são aquelas que, por exemplo, fazem uma receita de cabeça, né? Tu pergunta para ela assim, como é que tu fez esse bolo? Eu faço de cabeça, eu boto farinha, eu boto ovo, eu boto açúcar, boto uma colher de fermento e... Então, essas pessoas, elas aprendem fazendo. Isso já está intrínseco no cérebro, né? E ela já sabe, empiricamente, a quantidade que ela tem que colocar de cada ingrediente daquele bolo, né? É claro que, de tanto tu fazer aquele bolo, né, mesmo que tu tenha que olhar na receita, né, aquela receita vai ficando memorizada, né? E aí, de repente, tu não precisa mais olhar, mesmo tu não sendo tão sinestésico assim. Um bom professor
professor, ele deve respeitar o ritmo de aprendizagem dos alunos, de todos os alunos, né? O que a gente ouve muito quando a gente vai visitar as escolas, eu como psicopedagoga, eu vou visitar normalmente as escolas dos meus pacientes, a gente ouve muito, ele não acompanha a turma. O que as professoras querem dizer com isso? Elas querem dizer que a turma tem um ritmo mais acelerado que ele, né? Isso não quer dizer que ele tenha dificuldade de aprendizagem. Ele aprende só que num ritmo mais lento. Ok? Nós temos que nos preocupar quando a criança, quando o sujeito parar de aprender. Ele não evoluir na sua aprendizagem. Então, assim, a avaliação, ela não pode ser feita comparando aquele sujeito aos outros. A avaliação tem que ser feita de acordo com a sua própria aprendizagem. Um bom professor também, ele respeita as formas de aprender e contempla todos os tipos de aprendizagem. Então, uma boa aula seria uma aula completa, em que o professor fala, em que o professor mostra alguma imagem, algum cartaz, algum vídeo, alguma foto, faz um desenho no quadro e faz com que eles, de alguma forma, entrem em contato físico com aquela aprendizagem. Façam atividade mais corporal, sinestésica com aquela aprendizagem. Uma maquete, pintar um mapa, enfim. Então, um bom professor, ele tem que pensar que numa sala de 30 alunos, ele vai ter alunos de todos esses tipos. E que a aprendizagem será mais efetiva se ele pensar numa aula elaborada desta forma. Quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, a gente tem que falar também em dificuldade de ensinagem. Porque às vezes não é o aluno que está com dificuldade de aprendizagem. Às vezes é o professor que está com dificuldade de ensinagem. Eu trabalhei muitos anos, 32 anos em escola e conversei com muitos professores e tive a experiência também de ser professora desde os pequenininhos, da educação infantil até especialização, aluno de especialização. E o que eu observava? Eu observava que os professores ensinavam sempre da mesma forma. Por exemplo, um professor de matemática chegava para mim, eu era diretora, e dizia: Magda, eu não sei o que eu vou fazer. Os alunos, 70% dos alunos foram mal na prova de matemática, eles não entenderam tal conteúdo, né? Eu já ensinei 1000 vezes. Daí eu ficava pensando e fazia com que os professores refletissem sobre a forma que eles estavam ensinando. Não adianta tu ensinar 1000 vezes aquele mesmo conteúdo da mesma forma. Se tu já ensinou 3, 4 vezes aquele conteúdo daquela forma e 70% dos alunos não aprenderam, tem algum problema. Não é verdade? Um problema de ensinagem. Enquanto professor, nós devemos pensar uma outra forma de ensinar aquele mesmo conteúdo, porque daquela forma não está funcionando. Daquela forma, nós só atingimos 30% dos alunos. Então, assim, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, e aqui eu não estou falando de transtornos de aprendizagem, isso nós vamos ter outros vídeos falando especificamente de transtornos de aprendizagem. Eu estou falando de dificuldade de aprendizagem em si. Quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, a gente tem que levantar essa hipótese também.
Uma boa estratégia para trabalhar com esses alunos com dificuldade de aprendizagem é formar duplas, por exemplo, né? Eu formo duplas de alunos que um ensina o outro, um ajuda o outro. Às vezes, aquele aluno que já aprendeu, ele pode ensinar o amigo de uma outra forma que às vezes a gente não se dá conta, né? Quantas vezes que a gente percebe que trabalha em grupo ou trabalha em dupla, aqueles alunos conseguem entender, porque eles de repente falam a mesma linguagem e tal. Esses alunos com dificuldade de aprendizagem, eles requerem uma atenção um pouco maior, um olhar especial, né? Principalmente quando eles têm um ritmo mais lento. Então, não estou dizendo que vocês têm, enquanto professor, que segurar a turma, né? Mas pensar em estratégias, né? Para que aquele aluno possa se desenvolvendo no seu ritmo, sendo respeitado, sem ficar muito aquém dos outros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, que é super importante para nós. Quando nós chegarmos a 500 inscritos, eu vou começar a fazer uma live e eu acho que vai ser legal para a gente poder conversar assim ao vivo, tá bom? Até o próximo vídeo e um grande beijo!